O rei Saul falou com o espírito do profeta Samuel? Será que o rei Saul, que foi o primeiro rei do antigo reino de Israel, conversou com o espírito do falecido profeta Samuel? Será que uma feiticeira fez subir o espírito do profeta do túmulo ou do lugar onde descansava este já falecido profeta? A Bíblia diz que Saul consultou uma necromante ou feiticeira que se comunicava com o espírito dos mortos. Embora o próprio Deus tivesse proibido estritamente essa prática em todo Israel, o rei desrespeitou mais uma vez o mandamento do Senhor. Olá pessoal, espero que seja tudo bem com vocês. E hoje nós vamos falar desse que é um dos textos que estão entre os mais polêmicos da Bíblia e é amplamente utilizado por religiões que defendem as crenças espiritualistas e acreditam em reencarnação e comunicação com os mortos. Não estamos aqui para criticar a religião de ninguém, porém queremos nos aprofundar no texto para tentar entender o que de fato aconteceu. Fica claro que no caso da feiticeira ter realmente falado com o espírito ou invocado o espírito de Samuel, seria uma grande contradição, levando-se em conta tudo aquilo que a Bíblia diz sobre consultar os mortos. Entre ti não será achado quem faça passar pelo fogo a seu filho ou sua filha, nem adivinhador, nem prognosticador, nem agoureiro, nem feiticeiro, nem encantador, nem quem consulte a um espírito adivinhador, nem mágico, nem quem consulte os mortos. Deuteronômio 18, 10 e 11. Deus não estava mais falando com o rei por meio de profetas ou sacerdotes. A rebeldia do orgulhoso monarca tinha feito com que ele perdesse a direção e o favor do Deus de Israel. Saul estava próximo de uma das mais duras batalhas que já tinha enfrentado. A mente do rei encara o medo e a incerteza sobre o futuro que o aguarda. Saul até começou bem o seu reinado, mas aos poucos o orgulho e o amor ao poder foram tomando conta do coração do rei, que começou a desobedecer às direções de Deus que vinham através do profeta Samuel. Deus rejeitou Saul devido ao seu coração rebelde. Disse, por meio de Samuel, que rasgaria o reino e o daria a outro melhor do que ele. Mesmo assim, Saul não se arrependeu. O rei só buscava a direção do Senhor quando estava com problemas, nunca demonstrou arrependimento e foi se afundando no rancor e na amargura, a ponto de um espírito mau da parte do Senhor, enviado da parte do próprio Deus, começou a perturbar a mente do orgulhoso rei. Não vou me aprofundar em detalhes da vida de Saul, porém é preciso entender que nessa altura da sua vida a situação não era nada boa. Vemos um rei com a mente perturbada, provavelmente depressivo e amedrontado. Se tem uma coisa que Satanás sabe fazer é perturbar a mente de um líder que se afastou de Deus. E ajuntaram-se os filisteus, que eram os inimigos de Israel, e vieram, e acamparam-se em Sunem. E ajuntou Saul a todo Israel, e se acamparam em Gilboa. E vendo Saul o arraial dos filisteus, temeu, e estremeceu muito seu coração. E perguntou Saul ao Senhor, porém o Senhor não lhe respondeu, nem por sonhos, nem por Urim, nem por profetas. 1 Samuel 28, 4 e 6. O desespero toma conta do coração de Saul. A batalha se aproxima e ele terá que enfrentar um exército maior e mais poderoso. Isto sem contar com a presença do profeta Samuel e sem ouvir nenhuma resposta da parte de Deus. Ele precisa desesperadamente de algo a que se agarrar, algum tipo de direção, alguma voz de conforto, de consolo, uma ponta de esperança, por menor que seja. A angústia e a dor do coração do rei são quase palpáveis. Mesmo assim, ele não demonstra arrependimento. Ele só tinha que reconhecer os seus pecados, assumir os seus erros e certamente a misericórdia do Senhor o alcançaria. Ao invés disso, Saul tem uma ideia, uma última carta na manga. Ele prefere recorrer a um ato de desespero ao invés de se arrepender e se humilhar diante do Senhor.
As pessoas naquele tempo eram muito místicas. Todos os povos tinham seus deuses, seus profetas, videntes e faziam seus rituais e encantamentos quando estavam diante de qualquer desafio. Saul não era diferente. Ao olhar o acampamento do inimigo, ele se deu conta do desafio gigantesco que tinha pela frente e percebeu que sozinho não poderia vencer aquela batalha. Então disse Saul aos seus criados: buscai-me uma mulher que tenha o espírito de feiticeira, para que vá a ela e consulte por ela. E os seus criados lhe disseram: eis que em Endor há uma mulher que tem o espírito de adivinhar. O rei decidiu que recorreria ao único homem que um dia foi seu mentor e o guiou pelo caminho da vitória. Só havia um problema: esse homem era o profeta Samuel, que já estava morto. Deus já o havia tirado desse mundo. Porém, o desespero de Saul era tão grande que ele estava disposto a ouvir a única voz que poderia lhe dar algum tipo de direção, mesmo que para isso tivesse que desobedecer o mandamento do Senhor, já que Deus não falava mais com ele. E Saul se disfarçou e vestiu outras roupas, e foi ele com 2 homens, e de noite chegaram a mulher, e disse: peço-te que me adivinhes pelo espírito de feiticeira, e me faça subir a quem eu te disser. Então a mulher lhe disse: eis aqui tu sabes o que Saul fez, como tem destruído da terra os adivinhos e os encantadores, e por que, pois me armas um laço à minha vida para me fazeres morrer? Então Saul lhe jurou pelo Senhor, dizendo: vive o Senhor, que nenhum mal te sobrevirá. A mulher então lhe disse: a quem te farei subir? E ele disse: faze-me subir a Samuel. 1 Samuel 28, de 8 a 11. O próprio rei tinha ordenado a morte de todos os adivinhos, feiticeiros e todos que consultavam os mortos, seguindo uma ordem que o próprio Deus tinha dado a Israel em Deuteronômio 18, 10, 11. Agora, porém, lançava a mão de um recurso que ele mesmo sabia ser abominável aos olhos de Deus. Embora Saul fosse o homem mais alto de Israel, num primeiro momento a mulher não o reconheceu e provavelmente começou seus rituais ou encantamentos. Vendo, pois, a mulher a Samuel, gritou com alta voz e falou a Saul, dizendo: por que me tens enganado? Pois tu mesmo és Saul. E o rei lhe disse: não temas, que é que vês? Então a mulher disse a Saul: vejo deuses que sobem da terra. E lhe disse: como é a sua figura? E disse ela: vem subindo um homem ancião e está envolto numa capa. Entendendo Saul que era Samuel, inclinou-se com o rosto em terra e se prostrou. 1 Samuel 28, de 12 a 14. É interessante ver que a mulher ela não reconheceu Saul até ter um contato com o mundo espiritual. No momento em que aparentemente ela vê Samuel, imediatamente o rei é desmascarado. Saul tranquiliza a mulher e deixa claro que está mais interessado no que ela está vendo do que em lhe causar qualquer tipo de mal. Durante a interação é possível perceber que o rei ele não vê absolutamente nada. Saul não está vendo nada. Ele é guiado pela visão ou percepção da feiticeira, que dá uma descrição vaga de um ancião com uma capa. Todos em Israel sabiam que Samuel morreu bem velho, e era comum os profetas usarem uma capa que os identificava. Porém, Saul se convence que era Samuel e se dobra diante da possível aparição. Samuel disse a Saul: por que me inquietaste, fazendo-me subir? Então disse Saul: muito angustiado estou, porque os filisteus guerreiam contra mim, e Deus se tem desviado de mim. Não me responde mais, nem pelo ministério dos profetas, nem por sonhos. Por isso te chamei a ti, para que me faças saber o que hei de fazer. 1 Samuel 28, 15. Não é possível dizer se havia alguma voz espiritual ecoando no lugar, ou se a necromante incorporou o espírito que passou a falar através dela. No meu entender, é mais provável que a mulher tenha incorporado o espírito que passou a usar sua voz para se comunicar com Saul. O rei angustiado interpela seu antigo mentor
e expõe as dificuldades que tem pela frente e se queixa do distanciamento de Deus, que se recusa a falar com ele. Vejamos a resposta do pressuposto espírito de Samuel. Então disse Samuel: por que, pois, me perguntas a mim, visto que o Senhor te tem desamparado e se tem feito teu inimigo? Porque o Senhor tem feito para contigo como pela minha boca te disse, e o Senhor tem rasgado o reino da tua mão e o tem dado ao teu próximo, a Davi. Como tu não deste ouvidos à voz do Senhor e não executaste o fervor da sua ira contra Amaleque, por isso o Senhor te fez hoje isso. E o Senhor entregará também a Israel contigo na mão dos filisteus. E amanhã tu e teus filhos estareis comigo. E o arraial de Israel o Senhor entregará na mão dos filisteus. 1 Samuel 28, 16 a 19. Aquele espírito diz que Saul e os filhos deles estariam com ele na morte, E todo o arraial, todo o exército de Israel seria entregue nas mãos dos filisteus. A resposta é devastadora. Era tudo que Saul não queria ouvir. É claro que, como cristãos, não cremos na possibilidade de que a mulher tenha realmente invocado o espírito de Samuel, e sim que algum outro espírito se fez passar pelo profeta. Porém, surge uma pergunta interessante. Se era um espírito maligno, talvez o mesmo espírito que atormentava a vida do rei já há algum tempo, por que ele disse a Saul toda a verdade sobre o que iria acontecer? Por que não mentiu, já que Satanás é um enganador? Porque ele não mentiu enganando e fazendo com que o rei voltasse para sua casa mais tranquilo e motivado? Existem algumas respostas possíveis. Primeiro, embora o espírito seja maligno, ainda assim ele não pode resistir a Deus ou a uma ordem direta de Deus. A primeira possibilidade é que o próprio Deus tenha ordenado ao espírito que desse ao rei uma resposta correta. Outra questão que precisa ser considerada é que, sendo um espírito maligno, ele não tinha nenhuma intenção de aliviar a mente ou a aflição do coração de Saul. Muito pelo contrário, quanto mais aflição e dor fosse possível infligir ao rei, com certeza ele o faria. Vejamos então o resultado da resposta que foi dada pelo espírito supostamente de Samuel. E imediatamente Saul caiu estendido por terra, e grandemente temeu por causa daquelas palavras de Samuel, e não houve força nele, porque não tinha comido pão todo aquele dia e toda aquela noite. Então veio a mulher a Samuel, e vendo que estava tão perturbado, disse-lhe: eis que a tua criada deu ouvidos à tua voz, e pus a minha vida na minha mão, e ouvi as palavras que disseste. Agora, pois, ouve também tu as palavras da tua serva, e porei um bocado de pão diante de ti, e come, para que tenhas forças, e para te pôres a caminho. Porém ele o recusou e disse: não comerei. Porém os seus criados e a mulher o constrangeram, e deu ouvidos à sua voz, e levantou-se do chão e se assentou sobre uma cama. E tinha a mulher em casa um bezerro cevado, e se apressou e o matou, e tomou farinha, e amassou e a cozeu em bolos ázimos, e os trouxe diante de Saul e de seus criados. E comeram, depois levantaram-se e partiram naquela mesma noite. 1 Samuel 28, 20 e 25. Se Saul era um homem aflito, confuso, amargurado e com medo ao entrar na casa da feiticeira, o rei agora parecia um fantasma. Todas as esperanças se foram. Não era apenas o exército dos filisteus que ele enfrentaria quando partisse para a batalha, mas sim uma sentença determinada pelo próprio Deus. Imagine se levantar pela manhã, no dia da batalha, sabendo que aquele seria seu último dia, junto com seus filhos e todo o seu exército. A esta altura, é muito fácil sentir pena do rei, se compadecer com a situação do primeiro monarca de Israel. Porém, Saul ainda não consegue se arrepender. É difícil dizer se é orgulho, se é medo, vergonha ou algum tipo de arrogância. Mas o rei enfrentará seu destino sem que o texto bíblico revele qualquer tipo de arrependimento por parte dele.
Na manhã do dia da batalha, o rei se levantaria, colocaria sua armadura, pegaria suas armas e, como um morto-vivo, um zumbi, partiria para o campo de batalha. Impossível saber o que se passava pela sua cabeça. Porém, ele enfrentaria seu destino e se tornaria, além de ser o primeiro rei de Israel, seria também o primeiro a fracassar no governo do povo que Deus escolheu para levar o seu nome, se juntando ao grupo de reis que viria pela frente, que fez o que era mal aos olhos do Senhor, sendo que muitos fracassariam da mesma forma que fracassou Saul. Esse texto ele continuará sendo usado por religiões espiritualistas para defender a crença na possibilidade de invocar os mortos. Até nisto o rei Saul foi infeliz. Como alguém que servia a um Deus que abominava e condenava essas práticas, antes de morrer ele acabou deixando um gancho para justificar a crença que muitos têm na invocação dos espíritos dos mortos. Mesmo que alguém explique que a Bíblia diz que isso não é de admirar, pois o próprio Satanás se disfarça de anjo de luz. Portanto, não é surpresa que os seus servos finjam ser servos da justiça. O fim deles será o que as suas ações merecem. 2 Coríntios 11, 14 a 15. Pense sobre isso. Se Deus proibiu a comunicação com bruxas e espíritos familiares por causa de sua escuridão, por que ele e os seus profetas falaria através de um deles? Especialmente quando ele já permanecia em silêncio nos canais legítimos. Ele não falava porque Saul simplesmente não ouvia. Deus não se manifestaria através de canais obscuros, nem teria motivos para recompensar mais desobediência. Então, quem estava falando com Saul naquela noite? Sem dúvida era Satanás, um de seus espíritos malignos, se passando por Samuel. Possivelmente o espírito que já estava perturbando a vida do rei e levando sua mente à ruína. Satanás sabia que Saul morreria em batalha no dia seguinte, já que ele havia abandonado sua única proteção e sua única possibilidade de vitória, que era o Deus de Israel. E ainda assim muitos continuarão usando esse texto para validar essa prática, graças à rebeldia e dureza de coração do primeiro rei de Israel. O fim de Saul não poderia ser mais trágico. Os filisteus atacaram e derrotaram as tropas israelitas, as quais fugiram, tendo sido liquidadas no sopé do Monte Gilboa. Os filisteus foram atrás de Saul e dos seus 3 filhos, e mataram Jonatas, Abinadab e Malquissua. A luta cresceu depois com violência em volta de Saul e os flecheiros conseguiram feri-lo gravemente. Então ele gritou ao seu escudeiro: desembanha tua espada e atravessa-me com ela, antes que essa gente incircuncisa me mate, gabando-se ainda do que fizeram. Mas o homem teve medo de fazer tal coisa. Por isso Saul pegou a sua própria espada e atirou-se sobre ela. Nessa altura o escudeiro, vendo que Saul estava morto, matou-se da mesma forma. Assim Saul e o seu pajem, os seus 3 filhos e as suas tropas morreram no mesmo dia. 1 Samuel 31, de 1 a 6. Saul poderia ter tido um reinado próspero e abençoado. Bastava seguir as instruções de Samuel e obedecer à voz de Deus. Ao invés disto, se rendeu ao orgulho, ao ciúme, à inveja. Ele amou o poder mais que tudo na sua vida, até mais do que a vida do seu próprio filho. Quase matou Jonathan por causa de um voto impensado. Não fosse a intervenção do povo, ele teria matado seu próprio filho. Acabou colhendo os frutos de toda a sua loucura e, como rei que era, levou toda a nação para o abismo junto com ele. Deus quer que tomemos como exemplo a vida do rei Saul, para não cometermos os mesmos erros que transformaram a vida de um grande líder de Israel em um abismo mortal. Então é isso, pessoal. Vou ficando por aqui. Se você gostou, deixa aí o seu like, se inscreva no canal e compartilhe com seus amigos. Se o Senhor permitir, até um próximo vídeo.